Olá e bem-vindos a mais uma de nossas explicações visuais. Hoje a gente vai sair daquele nível puramente motivacional de liderança e mergulhar em algo muito mais profundo. Nós vamos explorar o método Praticamente, criado pelo Eduardo Severo para descobrir as raízes psicológicas e estruturais do comportamento corporativo. É uma jornada fascinante sobre como a nossa história pessoal molda não apenas quem está na cadeira de líder, mas literalmente toda a equipe ao redor. Olha, vamos mergulhar nisso, porque essa frase é quase um soco no estômago, né? Esse conceito é poderoso e muda completamente o foco do jogo. Muitas vezes, a gente vê as empresas culpando forças externas. É a economia, são os concorrentes, é a crise, mas a verdade nua e crua é que o maior impacto diário na equipe vem de dentro. Vem dos motores psicológicos internos de quem está no comando. E para entender isso na prática, a nossa rota hoje passa por 5 passos bem diretos, totalmente pensados com base na andragogia, focando no aprendizado prático para o mundo adulto e corporativo. Vamos falar sobre a raiz do comportamento, as 5 feridas, dinâmicas familiares, o preço na equipe e, por fim, a reprogramação. Então, começando pelo ponto 1, a raiz do comportamento. Para que a gente veja um desenvolvimento genuíno na liderança, as soluções superficiais precisam ficar de lado. A tese central do método Praticamente é incrível. Ela revela que o comportamento adulto é em grande parte uma adaptação infantil sofisticada. Basicamente, todo líder opera em 3 camadas. A história emocional da infância lá atrás, as crenças que foram formadas por causa dessa história e os comportamentos adaptativos que ele usa hoje no escritório para sobreviver. Agora, o que é realmente interessante aqui é o enorme ponto cego que a maioria dos gestores tem. A ilusão de que estão tomando decisões puramente racionais e lógicas. Só que, na realidade, sob pressão, muitos estão só reagindo de forma instintiva a memórias emocionais que nunca foram resolvidas. Ou seja, o cérebro corporativo muitas vezes ainda está usando as mesmas estratégias de defesa do parquinho. O que nos leva à parte 2, as 5 feridas da infância. E que memórias são essas? O coração desse diagnóstico é justamente entender como o Eneagrama nos ajuda a mapear feridas psicológicas lá do começo da vida que hoje viraram disfunções no trabalho. Pensa só num cenário fictício com a ferida da rejeição. No Eneagrama, isso aparece muito no tipo 2. É aquele líder que morre de medo de não ser aceito, então ele foge de feedbacks difíceis e tenta agradar todo mundo, sacrificando os resultados. Já a ferida do abandono gera o líder tipo 6, que é centralizador, inseguro e não consegue delegar porque precisa de validação o tempo todo. A humilhação cria o tipo 1, o gestor com perfeccionismo extremo que pune a equipe por qualquer errinho. A traição, por sua vez, resulta no tipo 8, aquele líder que faz microgerenciamento porque não confia em ninguém. E por último, a injustiça cria o tipo 3, que é focado só em resultado, com uma liderança fria, distante e zero empatia com o desgaste do time. Avançando para o ponto 3, dinâmicas familiares e Eneagrama. E isso ilustra de forma brilhante que esses perfis do Eneagrama não caem do céu, né? Se a gente olhar mais fundo nesse iceberg, a origem sistêmica da família é o que constrói esses comportamentos. A figura paterna, por exemplo, representa a direção e o limite. A ausência ou rigidez extrema do pai gera profissionais com muita dificuldade com a autoridade ou que buscam a aprovação desesperadamente. A figura materna é o acolhimento, a segurança. A falta dela cria gestores que simplesmente não conseguem se conectar emocionalmente, gerando aquela liderança gélida. E até o clima da casa conta muito. Ambientes super conflituosos na infância tendem a criar líderes reativos, que estão sempre na defensiva nas reuniões. Um outro fator muito poderoso e que quase ninguém debate no corporativo é a ordem de nascimento. Isso diz muito se a pessoa vai tender ao controle ou à insegurança. Primogênitos naturalmente puxam a responsabilidade, mas têm um risco enorme de virarem líderes extremamente rígidos. Os filhos do meio acabam virando os mediadores natos, mas muitas vezes carregam uma baita insegurança. Os caçulas trazem uma energia super criativa e livre, mas podem pecar na falta de responsabilidade. E os filhos únicos costumam ter uma maturidade e autonomia gigantescas, mas sofrem demais para lidar com a frustração quando algo sai do controle. Entrando no nosso quarto ponto, o preço oculto na equipe. Mas afinal, qual é o preço prático de toda essa bagagem não resolvida? É aqui que a coisa fica séria no escritório. Líderes operando na dor usam mecanismos de defesa que geram uma identificação imediata quando a gente olha ao redor. A projeção é clássica. O líder falha, mas joga a culpa na equipe. A negação é fingir que o problema de clima não existe. A racionalização é ser rude e justificar com é assim que a gente busca a excelência. E a compensação? Sabe aquele workaholic famoso na empresa? Muitas vezes ele está trabalhando triplo não por paixão,
mas para tentar esconder uma insegurança que o paralisa por dentro. Então, o ponto crucial é este. Um líder que não se conhece acaba machucando as pessoas que trabalham com ele. As pessoas, na maioria das vezes, não deixam empresas ruins. Elas pedem as contas por causa de gestores que têm distorções emocionais. Essas feridas geram um ambiente inseguro, com comunicação distorcida, confiança zero e, claro, uma rotatividade que custa uma fortuna para qualquer negócio. E, finalmente, o passo 5. Reprogramação com estoicismo e PNL. Vamos ver como isso tudo se amarra numa solução prática, em 3 passos. O passo 1 é a consciência. Usar o Eneagrama para entender o seu padrão e dar um nome para a sua ferida. O passo 2 é a responsabilidade. E é aqui que o estoicismo entra com tudo. É construir aquela resiliência emocional de focar apenas no que você controla, as suas reações. Acaba ali o hábito de culpar o passado. E o passo 3 é a reconfiguração, que utiliza a programação neurolinguística, a PNL, para literalmente criar novos padrões de resposta. Voltando àquele nosso exemplo fictício do líder tipo 2, ele aprende na prática a ressignificar o dar feedback. Ele passa a entender que clareza é, na verdade, um ato de gentileza e não um motivo de rejeição. E para garantir que isso gere valor imediato, as ferramentas práticas entram em cena. Construir uma linha da vida emocional ou um mapa de gatilhos ajuda muito. O que exatamente tira a pessoa do sério no meio de uma reunião? Ter um diário de reação faz com que o líder perceba aquele piloto automático funcionando. Aplicar essas ferramentas reais transforma um conceito profundo em algo essencial para o dia a dia, mostrando que a intervenção estrutural é muito melhor que só palestras motivacionais. Chegamos ao final da nossa explicação com uma provocação importante. Resolver a sua história de infância não muda o que aconteceu no passado, claro, mas altera de forma radical o impacto disso nas suas decisões de hoje. Reservar um tempo para olhar para suas raízes é essencial. O autoconhecimento não é só uma ideia bonita de autoajuda. É, com certeza absoluta, a ferramenta de negócios mais poderosa que alguém pode ter para liderar melhor e não repetir os mesmos padrões. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa análise e até a próxima.